Olá pessoal, começando mais um episódio do Mundo do Tênis Podcast, nosso 12º episódio, que vai tratar hoje do Masters 1000, do WTA 1000 de Miami. Primeiro torneio da série aí, Masters 1000, com muitas surpresas, muitas novidades aí, e a gente vai conversar hoje com os nossos amigos Eloy e Matheus sobre ele. Primeiramente, quero passar para vocês as redes sociais nossa, o Twitter é o Tênis e Podcast, e o Instagram é o Mundo do Tênis Podcast. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio. Finalmente aí voltamos aos Master 1000. Muito emocionante e feliz, né, também de poder comentar novamente assim, um torneio desse porte. E vamos em frente, ainda mais esse aí que foi cheio de surpresas, cheio de novidades, desfalques importantes. Vai ter bastante coisa aí pra gente conversar juntos hoje, hein? E aí, pessoal, como vai vocês? Expectativa que foi atendida com uma certa curiosidade, que foi o título do Hubert Hurkacz, e na WTA a gente teve a Ashley Barty vencendo novamente o torneio. A gente vai comentar um pouquinho sobre como foi as partidas que a gente mais gostou de assistir, os jogadores que se destacaram. Muito bem, gente, eu vou começar falando as minhas primeiras impressões. A gente pode ver... Eu vou falar no meu caso, né? Os colegas vão complementar aí. É um torneio que a gente vai sempre lembrar daqui a alguns anos e vai voltar a discutir sobre ele, porque ele foi inédito em várias linhas. Ele não teve Djokovic, Federer e Nadal por diferentes motivos. Eu apoio a decisão da retirada dos três. Ele teve um campeão diferente do que a gente via, não ganhou nem um tenista veterano e não ganhou nem a Next Gen, nem a New Next Gen. Ganhou um tenista diferente aí, o Hurkacz. Ele teve o torneio feminino, na minha opinião, bem melhor que o torneio masculino, com jogos equilibrados, surpresas e uma campeã que já era favorita, que as coisas foram se encaixando para o título dela. Os protocolos sanitários funcionaram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que ele é exemplo na construção dos eventos, na mostrar o evento em si, e funcionou em Miami. E a gente teve uma transmissão pela ESPN. A gente está acostumado a ver o torneio estava acostumado a ver as séries Masters 1000, os torneios também do WTA no Sport TV. Depois teve uma época que os torneios foram para a Sony. E a gente viu tanto o torneio masculino quanto o torneio feminino na ESPN. Então teve polêmicas, teve gente que gostou da transmissão, teve gente que não gostou da transmissão. A gente vai falar das respostas do Twitter que a gente colocou lá. A nossa pergunta do dia: o que você achou do torneio da transmissão da ESPN, do torneio de Miami? A gente vai falar sobre isso. Mas no geral, eu gostei, porque eu sempre vou lembrar de Miami 2021 por isso. Primeiro Masters 1000, pulou Indian Wells, campeão diferente. Eu gostei do campeão, gostei do vice-campeão também, tá? A gente vai falar sobre a final, mas no balanço geral das coisas eu achei que foi positivo, tá? A gente teve o Hurkacz aí, que é um campeão se você desse uma lista, coloca aí 10 tenistas que você acha que vai ganhar o torneio no masculino. Eu colocaria até o Agut, sinceramente, mas não colocaria o Hurkacz. E ele veio e mostrou, ele deu um recado, principalmente, gente, para Benoit Paire e Nick Kyrgios. Benoit Paire e Nick Kyrgios são tenistas melhores que o Hurkacz, mas o Hurkacz vem desde 2019 evoluindo. Vem desde 2019 que eu acompanho ele, vejo ali ele chegando ali nos torneios, ali entre os 30 e os 40, e acertou a semana da carreira. Se ele vai ganhar outro Masters 1000, eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho que foi a semana da vida dele. Atingiu o auge ali com 24 anos. Mas é aquilo que a gente fala. Ele colheu o que ele plantou. É um cara dedicado, é um cara que você vê que sempre treinou para vencer as suas dificuldades, as suas diferenças, e colheu o que plantou. Enfrentou tenistas melhores que eles. Jannik Sinner é um tenista que a gente vai ouvir falar por anos, tenho certeza disso. Não é a primeira final de Masters 1000 e o Sinner vai longe. Daqui a pouco a gente vai falar dos aspectos do jogo. Mas é isso. O Paire recentemente disse questão do esforço. Vale a pena eu me esforçar? Hurkacz, Agut, tenistas que em jogo ali para top 20, top 30, mostraram
que sim, vale a pena o trabalho duro, o esforço que você colhe. E eles estão colhendo. O Agut, por exemplo, que foi semifinalista aí do torneio, já disputou final de Masters 1000, já disputou semifinal de Grand Slam, já ganhou do Djokovic 2 Masters seguidos, que é uma coisa muito difícil. Então, ambos estão colhendo. O que o Hurkacz, que é um tenista que a gente chama no linguajar do tênis de porradeiro, que tem a mão pesada, mãos de pedra, o que ele melhorou? A consistência, que é um dos defeitos dele. Ele não fez jogos assim tão incríveis, mas ele foi consistente. Você pode observar que a consistência é uma coisa que a gente tem no jogo de David Ferrer, de Agut, de Carreno Busta. Ele conseguiu ser consistente, conseguiu se manter ali nos momentos difíceis, tomou 6-5 do Sinner, foi lá e conseguiu se manter e aproveitar as brechas que o jogo dá. Então, no masculino, eu gostei do título, eu gostei dessa novidade, porque vai ser o circuito vai ser, sem os três, a gente teve uma pequena amostra de como vai ser, as improbabilidades aumentam, pode dar nova geração, pode dar um favorito, mas os tenistas intermediários podem chegar como chegou, e há muito tempo que eu não via um tenista assim chegar. No feminino, gostei muito da Andreescu, o Matheus vai falar sobre isso, ele torcia para a Andreescu a cada jogo, é uma lutadora, é uma tenista que tem muita técnica, a gente via que ela estava com problemas físicos, a gente via que ela se complicou bastante na parte mental, fazia escolhas erradas, poderia ter terminado o jogo mais rápido e não terminou, mas ela se manteve ali, ela acreditou. Na final, eu já estava achando que isso ia acontecer, mas aconteceu muito grande, os problemas físicos que apareceram. O jogo da Barty é um jogo que incomoda ali, mesmo ela ganhando da Muguruza. O jogo da Barty é uma tenista que a gente fala que é uma tenista chata de se enfrentar, porque ela varia muito o jogo, muda a dinâmica dos pontos ali na variação dela, e é uma tenista taticamente muito inteligente. Ela não tem uma técnica apurada, ela tem um jogo tático, um jogo de variação assim muito, muito inteligente, e é bom pro ranking, para essa briga que eu acho que vai pender aí até o final do ano, dela contra a Osaka. Então, de maneira geral, assim, resumindo, gostei do torneio e espero que a parte do Saibro agora venha com tudo também. Eu concordo plenamente que foi um torneio inédito em vários sentidos, tanto em questão do campeão da parte do masculino, quanto essa questão do Big Three não estar no torneio, até o local, né, de fazer o torneio também foi diferente. Tem muitas coisas que talvez marquem esse torneio aí na história do tênis. Mas acho que o principal realmente, né, é a volta da Andreescu no feminino, né, como uma tenista que, assim, mostra que é copeira, né, ela volta e sempre chega, mesmo com as dificuldades, ela dá um jeito, ela vai chegando, né, foi uma pena o que aconteceu na final, né, da lesão dela. Infelizmente teve que abandonar a partida e não conseguiu ir até o final. Talvez, né, em condições plenas fisicamente fosse um jogo de 3 sets, né, um pouco mais equilibrado. Mas no masculino, né, é a grande surpresa, né, o Hurkacz ganhar, e ainda mais da forma como foi. A gente estava conversando, né, antes de começar o podcast a respeito disso, né, de que, assim, ele conseguiu, né, ganhar de 5 tenistas seguidos, muito tops, ou assim, muito mais favoritos que ele a ganhar o torneio. Então, foi uma coisa impressionante, né, ele ganhou na sequência, né, do Shapovalov, depois ele ganhou do Raonic, depois ele ganhou do Tsitsipas de virada, depois ganhou do Rublev, que era um dos grandes favoritos, aí, a gente aqui mesmo, né, quase todo mundo cravou que ele seria o campeão, e venceu o Sinner na final, numa final que, né, eram os dois novatos ali, né, de final, tudo mais, era um pouco mais 50-50, mas mesmo assim o Sinner era favorito no sentido de tenístico, né, de ser nitidamente é mais tenista tecnicamente. Agora, nem sempre a técnica prevalece. Talvez esse tenha sido o maior dos recados aí que o Hurkacz deixou, que o Bautista Agut deixou, que a Andreescu deixou, né? Que assim, nem sempre o mais importante é simplesmente ser brilhante tecnicamente, né? Tem vários outros fatores, principalmente o mental e o físico, que contribuem para isso, né? Que fazem isso acontecer. E acho que esse é o maior aprendizado que fica para todos os outros, né? O compromisso, a dedicação, a intenção mental e física o tempo todo, né? No 110%. O Hurkacz conseguiu isso
E ele fez por onde merecer, né? Ele não desistiu em momento nenhum. Ele podia ter muito bem largado o osso no jogo, por exemplo, contra o Tsitsipas, né? Foi um jogo que eu acompanhei. E assim, o primeiro set foi um passeio fácil pro Tsitsipas. Ele tinha tudo, né, pra entrar no outro set já meio abalado. É um tenista que ele já perdeu várias outras vezes. Ter meio que aceitado a derrota. Não, ele continuou lá, ele continuou brigando e foi avançando. Ele em momento nenhum duvidou. E isso é muito, muito interessante, né? Muito bonito, assim. Fica realmente um grande aprendizado aí pros outros tenistas, que às vezes são melhores tecnicamente, mas que, sei lá, né? Pecam aí nesse compromisso, pecam em algum aspecto mental da preparação e acabam caindo antes do tempo ali no torneio. Então, o Zverev, né, foi uma surpresa negativa nesse sentido. Acabou perdendo para um finlandês que, aliás, foi uma boa surpresa também. Não, peço desculpa aí, mas acho que é Russovori que fala, né, o nome dele. Depois o Matheus, qualquer coisa, me corrija aí, por favor. Mas é uma boa surpresa, mas assim, não é pro Zverev, campeão, né, de finals, campeão de Master 1000, chegar lá e perder pro Russovori da forma que foi. E a mesma coisa o Tsitsipas levar uma virada dessas pro Hurkacz do jeito que foi, né? Jogando nada. Então, assim, são alguns tenistas que você vê que tecnicamente são melhores, são acima da média, mas que falta algo em alguns momentos, principalmente nos momentos decisivos. Então, acaba abrindo brecha para que tenistas que às vezes são medianos, mas consistentes, brilharem, né? O próprio Bautista Agut, Ferrer, que o Diego citou, era um tenista que era muito assim, né? Então fiquem abertos justamente para tenistas assim sonharem, sabe? Verem que assim, olha, quando o Big Three parar, a gente tem chances de beliscar uns torneios maiores aqui, né? Não vai ficar só na mão desses caras, né? Da Next Gen, assim. Né? É possível. E isso é muito legal pro tênis em si. Olha, eu tenho uma opinião bastante interessante. A gente estava até conversando durante a semana no nosso grupo, eu com o Eloy, sobre alguns jogadores que vê o tênis como trabalho. É o caso do Kyrgios, é o caso do Benalper, é o caso do Stefanos, que perdeu para o Hurkacz em Miami. Esses jogadores que veem o tênis como trabalho, eles acabam se dedicando um pouquinho menos do que os jogadores que vê como paixão mesmo. E quando você se dedica ao trabalho que você está efetuando, quando você se coloca naquilo, é muito mais fácil você alcançar um nível de eficiência técnica e tática do que aquele cara que só faz por fazer. O que tem muitos jogadores no top 100 que tem potencial para mais, mas que não ama o esporte como deveria, não se esforça como deveria. A gente tem vários jogadores no top 50 que participaram do torneio de Miami que a gente esperava um pouco mais do que o Hubert Hurkacz. A gente falou do Rublev, mas eu esperava um pouquinho mais do Bautista Agut por ele ter ganhado do Medvedev, por ele ter vindo de boas semanas, por ser um torneio que não tinha o Big Three. É uma oportunidade que era muito grande para o Bautista Agut e ele não foi bem. O Milos Raonic parou para o Hubert Hurkacz também, não foi bem. O Denis Shapovalov perdeu para o Hubert Hurkacz. Ou seja, um cara que ninguém esperava nada conseguiu ganhar de tantos jogadores que são tops, jogadores que já estiveram em condições bem à frente em outros torneios, Masters 1000 ou Grand Slam, por conta somente da sua força de vontade e sua inteligência tática. Ele não foi tão bem tecnicamente assim nas partidas, até porque ele não é bom tecnicamente. Ele tem uma boa direita, tem um bom saque, mas ainda tem uma esquerda que é inconsistente, tem um jogo no fundo de quadra que é inconsistente, ele erra bastante, mas ele conseguiu ser bem sucedido nessa semana. E título é todo mérito dele, né? Jogo de tênis ganha quem tem mérito, quem tem mais mérito. E ele ganhou de jogadores que eram extremamente difíceis, não tem como contestar o título dele. Na final ele enfrentou o Jannik Sinner. O Sinner, eu sei que ele poderia ter jogado bem melhor do que ele jogou na final, mas é claro, como ele é jovem, 19 anos, sentiu a importância do jogo
senti o nível técnico do jogo, mesmo que não tenha sido tão acima assim, porque eu achei que foi uma final bem ruim tecnicamente, mas sentiu o nível técnico do jogo e acabou não indo tão bem. Os destaques são os 2 jogadores que foram para a final, o Bestil Cash e o Yannick Sinner, foram os jogadores que mostraram alguma coisa, um torneio que a gente não tinha Big Three e não tinha mais vários jogadores que são lá de cima. Medvedev não teve boa semana, não jogou bem, Kublev não jogou bem, Stefanos não jogou bem. São jogadores que a gente mais esperava, mas que não teve boas atuações, assim como o Zverev, né? Isso já era esperado. Então agora a gente espera que no Saibro que volte todo mundo, todos os tops. Já tem a confirmação de Roger Federer no Masters de Madrid, mas no Saibro. Então a gente espera um pouquinho mais da temporada de Saibro do que foi no Masters de Miami, que a gente teve muitas desistências mesmo, o que impactou na qualidade do torneio. Já na parte da WTA, a gente pode falar de várias jogadoras. Vou citar as 2 finalistas, mas também vou citar algumas outras que tiveram na campanha. A Ashley Barty, ela salvou match point contra a Kukova na primeira rodada. Na primeira rodada ela não jogou bem contra a Kukova. A Kukova, ela mesmo com seu jogo que é extremamente burocrático, sem golpes muito fortes, ela conseguiu levar a Barty à loucura. Mas depois de ela ter salvado o match point, abriu totalmente o jogo dela, o estilo, as partidas. Ela estava em outro nível de confiança, de aparição tática e técnica mesmo, porque a gente sabe na qualidade da Ashley Barty normalmente, né? Mas depois que ela salvou, acho que ela deu um start. Olha, estou de volta ao circuito e eu sou a número 1 do mundo, eu sou atual campeã do Miami Open, e acabou passando o carro nas adversárias. Ela venceu a Ostapenko, destruindo a Ostapenko. Depois teve um jogo que foi mais difícil contra a Vitória Azarenka, que ela dormiu no segundo set, mas venceu. Venceu a Arina Sabalenka, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre a Sabalenka. Venceu a Svitolina, não deu menores chances para a Svitolina. E enquanto teve jogo contra a Bianca Andreescu, ela não deu jogo para Andreescu. Um título que mostra a qualidade da Ashley Barty, que é tão pouco badalada no circuito da WTA, mas ela é a número 1 do mundo. Ela não tem a badalação que tem a Osaka. Ela não tem nem a badalação que a Andreescu tem. Eu acho que a Andreescu ainda tem um hype maior do que a da Barty ainda. Mas ela é a número 1 do mundo. Ela é uma jogadora extremamente boa tecnicamente, taticamente, jogadora bastante inteligente e que consegue se adaptar a diferentes condições de quadra. Estava ventando muito na final, ela se adaptou e jogou a maioria dos jogos durante o dia, ou seja, pegou muito sol e ela se adaptou. Isso mostra a qualidade da Ashley Barty. A Bianca Andreescu, que chegou na final, uma das coisas que eu mais comentei durante a semana no Twitter é que a Andreescu, ela não jogou nenhum jogo bem do nível dela. Ali nos 50%, 60% no máximo. Não jogou bem em nenhuma partida, exceto os 2 sets finais contra a Muguruza, que foi a melhor atuação dela no torneio. Ela pegou uma Martinkova que estava errando bastante, e ela também estava errando bastante, e acabou dificultando mais do que deveria o jogo. Venceu 2 sets, mas foi um jogo que não foi tão simples assim. Depois pegou a Anisimova, que só estava passando bola para o outro lado, e ela se atrapalhou também. Venceu em 3 sets uma partida que poderia ter terminado em 2 sets facilmente, porque ela inventou de não conseguir devolver saque no segundo set e acabou tendo dificuldades contra o Anisimova, que tem um segundo serviço mais fraco, uma jogadora que evita da bola muito mais ofensivas, muito na linha, e ela teve dificuldade. Contra a Muguruza, ela não jogou bem no primeiro set, mas depois ela se estabeleceu na partida e acabou controlando o placar. E também unido isso com a torcida e tudo mais, ela conseguiu virar. Foi a melhor atuação dela no torneio. Depois jogou contra a Sorribes Tormo,
não jogou nada contra a Sorribes Torre. Mas ela, como ela é melhor tecnicamente que a Sorribes, ela conseguiu se sobressair. Teve problemas físicos, que já eram esperados, até porque ela passou mais de um ano sem jogar. E venceu na luta, na superação, na mente, porque tecnicamente foi bem abaixo a partida contra o Sorribes Torre. Contra a Sakkari também foi uma partida bem abaixo tecnicamente. Sacou não tão bem. Devolveu pior ainda. E estava errando bastante de esquerda. Foi um jogo que ela teve que se superar. Chegou a ter 2 quebras abaixo no terceiro set. Mas conseguiu voltar pro jogo. E chegou na final contra a Bart e não conseguiu achar o jogo da Bart. Depois se lesionou e não teve jogo. O que eu quero falar com isso? Ela não teve atuações tão boas assim. Mas ela conseguiu chegar na final. E chegou na final com méritos. Porque ela não desistiu. Porque ela colocou o coração dela em quadra. E porque ela usou inteligência tática para vencer as adversárias. E isso me mostra que ela tem um espaço ainda bem maior para evolução. Tem muito para evoluir ainda. Tem muito para crescer no circuito. Ela só precisa de ritmo. Não dá para ela jogar um torneio e se lesionar e ficar mais 6 meses fora. E depois voltar esperando que tenha ritmo, igual foi em 2019. E ela precisa de ritmo. Quando ela tiver esse ritmo, ela vai aparecer em muito mais finais de torneios grandes na WTA. E vai jogar um pouco mais, porque o que ela fez na semana, ela jogou tecnicamente muito mal. Poderia ter definido alguns jogos bem antes, contra a Anisimova, contra a Maria Sakkari. E ela esteve totalmente abaixo. Uma das coisas que eu tinha falado no último podcast é sobre a dificuldade da Aryna Sabalenka de chegar longe nos torneios. Ela vai, chega ali nas quartas de finais, aí pega um adversário um pouco mais forte e não ganha. Eu tinha falado com os meninos, tinha brincado, eu acho que a Aryna Sabalenka, ela pipoca em torneios grandes. Ela é uma jogadora excepcional, sabe fazer tudo, a Sabalenka sabe fazer tudo, mas chega na hora H, perde. E não é nem muito pela Bart, porque ela assistiu o jogo. A Sabalenka, ela não conseguia construir o jogo da maneira dela, que ela gosta de ser bastante ofensiva, de chegar à rede, de golpear bem de direita. Ela não conseguiu fazer com a Bart, ela não consegue comandar os jogos contra jogadores mais fortes. E é um problema que ela precisa consertar urgentemente. O outro é a Elina Svitolina, que tem o mesmo problema da Sabalenka, é uma pipoqueira. Todo mundo sabe que a Svitolina é pipoqueira. Não vem nem me criticar no Twitter, porque a Svitolina, quando chega na segunda semana de qualquer torneio, ela para de jogar. A parte boa dela dessa semana foi que agora ela vai se casar com o Gael Monfils. Acho que a parte mais especial dela chegou a uma semifinal e foi destruída pela Bart. Então, acho que o ponto alto da semana da Svitolina foi mesmo ter casado. Mas eu tô dando risada aqui. Não, vou só... Com relação à Svitolina, eu concordo. Isso acontecia com um tenista, não é da época de vocês, assim, vocês pegaram... Acho que o Eloy até viu mais, o Matheus deve ter pegado o final da carreira dele, o Tommy Haas. Vocês lembram dele, né? Sim, o Haas. Peguei o final. Sim, então você pegou. O Tommy Haas, eu falo que assim, putz, a Lilian Svitolina é igualzinha, mano. O Tommy Haas, gente, você vê jogando jogos menores, assim, o cara, a técnica dele, o cara colocava a bola onde queria, os ângulos, ganhava fácil do Djokovic e de outros tenistas aí, até do Federer tem vitória no confronto direto, né? Só que chegava nos torneios de Grand Slam, eles davam aquela esvitolinada, vamos dizer assim. A Svitolina, eu já disse isso no último podcast, eu não tenho mais esperanças quanto a ela. Eu gosto de tenistas assim, clássicos, porque excelente técnica. A Pliskova, a gente fala da Pliskova, a Pliskova foi uma tenista porradeira, então a gente só sabe que ela tem um estilo, né? Dificilmente ela muda. Se estiver no dia e entrar lá, conseguir fazer os winners, ela ganha. Mas a Svitolina tem mais bola, né? A Sabalenka eu ainda dou mais tempo porque eu acho que ela está evoluindo. O final do ano passado foi bom dela. Ela é uma excelente jogadora de duplas, tem Grand Slam conquistados de duplas, e eu vejo que ela está evoluindo. Então ela não está no nível pipoqueira, vamos dizer assim, da Svitolina, mas tem mais alguns cartuchos aí a se queimar. Mas pode acontecer isso, né?
E a Pliskova também. Então ficaram marcadas essas tênistas aí que tem potencial para ganhar um slam e não ganham. E a gente vê aí Sofia Kenin, Ostapenko, tem slam. Tenistas que são um pouco abaixo tecnicamente, mas fizeram lá as 2 semanas da carreira delas e ganharam. Por quê? Porque a gente sabe que, igual eu falei essa semana lá pro Maciel no nosso grupo interno, o Marcel tava colocando lá algumas características, eu falei, esquece isso aí, Marcel, slam é Copa do Mundo. O tenista que ganha slam, ele é campeão do mundo, como se fosse, né? Ele tá marcado para sempre o nome dele ali. Qualquer um dos 4, né? O Thomas Johansson, que era um bom tenista, ganhou um slam, entendeu? Agora eu não vou me lembrar, 2004, tô fugindo o nome. O Guilherme Coria perdeu pro Gaston Gaudio. Gaston Gaudio ganhou um grande slam. Entendeu? O tenista fez as 2 semanas ali e ganhou o slam. Então tem muitos tenistas que não têm tanto potencial, tanto no feminino quanto no masculino, que acabam chegando e marcando o nome deles. Aí, a Svitolina, isso que o Matheus falou, de 1-2 anos pra cá, a gente acompanha bastante ela. Você fala assim, vou colocar ela com campeã Svitolina. Chega na segunda semana dos Grand Slam, acontece isso que o Matheus falou, ela pipoca. Ela não joga 30% do que ela sabe. Parece que a pessoa trava mentalmente, né? Isso acontecia com a Safina, isso acontecia com a Elena Jankovic, isso aconteceu com o tempo com a Clijsters. A Clijsters, depois que ela teve a filha dela, ela voltou melhor, digamos, conseguiu ganhar Grand Slams, tem 3 ou 4 Grand Slams. Então, é muito difícil. Eu já larguei de mão a Svitolina Pliskova. A nossa amiga Sabalenka, que eu e a Eloy torcemos mais, a gente tem uma opinião mais clubista, aí tem ainda uns cartuchos para se queimar. Então a gente aguarda. Pelo final de temporada ano passado, por ela já ter ganho em duplas, que pode aumentar a confiança dela, é um excelente jogador de duplas. Então a gente aguarda aí, né, a ela. E sessão fofoca, eu faço parabéns aí pro Monfils e pra Svitolina. E se você for comparativamente, é isso, né? O Monfils pegou uma geração de ouro, né? O Monfils era um cara que ganhava muito no juvenil, mas que pegou a tríade do tênis pela frente e o Murray. Então ele sempre ficava lá, não conseguia chegar longe, mas também era um tenista para conseguir resultados melhores. Tem muitas finais de ATP na carreira, né? Com relação ao feminino, eu vou destacar aqui a Sakkari. Sakkari foi bem nessa semana. É uma tenista que tem jogo para top 10, chegou na semifinal, né? Fez um jogo assim que ela poderia ter ganho da Andreescu. Eu acho que a Andreescu lutou bastante pela vitória ali, por buscar no segundo e no terceiro set. O jogo estava indo para Sakkari, a Andreescu foi buscar. É isso que a gente fala, como o Matheus falou. A Andreescu jogou metade do que ela pode, mas que é uma atitude perseverante em quadro, uma tenista que fica lá, que fica em pé, é ela. Ela pegou a Tormo, que é uma tenista que não tem nada demais, estava tendo muitas dificuldades, sofrendo fisicamente, ela ficou em quadro, se manteve, conseguiu achar a brecha e ganhar o jogo. Então, a gente torce aí para Andreescu se alinhar fisicamente, porque se ela se livrar das lesões, em torneios de quadra rápida, em hard, ela sempre vai ser uma das favoritas. Sempre vai ser. E pena que ela não pôde jogar esse torneio contra a Osaka. Seria um jogão, e a Osaka deixou até desejar. A Sakkari fez um grande jogo, varreu praticamente a Osaka, e o título acabou ficando bem nas mãos da Bart. No masculino, vou destacar aqui o Jannik Sinner, primeira final dele. Nem Federer, nem Djokovic, nem Murray, nem Nadal ganharam primeira final de Masters dele. Então, gente, vamos com calma aí, quem disse que ele pipocou, porque eu cheguei a ler comentários de que ele pipocou e tudo, não achei que acontece, ele teve uma estabilidade, acabou essa estabilidade fazendo ele sair do jogo, ele tentou voltar, mas aí duas quebras é uma margem muito grande, ele conseguiu equilibrar ali o último game, mas o Hurkacz já estava ali querendo uma vitória e foi muito bem nos pontos finais. Sacou bem, né? E conseguiu entrar ali. Então eu vejo o Sinner
com 19 anos, chegar numa final de Masters 1000, excelente resultado. Ele tem muito, ele joga, o Sinner, eu preciso ver ele jogando mais na grama. Agora, quadra dura e saibro, ele joga muito bem, tá evoluindo, tá amadurecendo, e você vai ver rapidamente ele ganhando Masters. E se nada de diferente acontecer, na minha opinião, será o primeiro tenista dos anos 2000 a ganhar um Grand Slam. A gente só tem um tenista dos anos 90 que ganhou um Grand Slam, né? Foi o Thiem, naquela bobeada do Djokovic. Então, talvez em breve a gente tenha um tenista que ganhe um Grand Slam. Porque eu disse no comentário lá que o Sinner tem uma coisa que o Aliassime tem, né? O Aliassime não consegue se livrar dessa parte de não ganhar o primeiro título, e sempre que chega não consegue lidar ali com a parte mental da coisa, do jogo. Tem uma técnica extremamente apurada, o Aliassime. Os dois têm uma direita assim que a gente falou, até falei lá, é uma direita ignorante de encher os olhos, que busca sempre o winner. Eu torço demais para os dois, acho que os dois tem bola. O Korda também outro. Korda fez uma excelente semana. Então, ao mesmo tempo que a gente lamenta essas ausências, a gente vê nomes novos surgindo, nomes que podem não pipocar, igual Raonic, que a gente desistiu. Raonic há 7, 8 anos atrás a gente falava super bem dele. Nishikori, a gente falava super bem do Nishikori há muitos anos atrás. E são tenistas que ficaram no caminho, né? Não conseguiram vingar. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque a gente tem 2 gerações aí, Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Thiem, que já estão rodados no circuito, com títulos importantes, e tem essa geração chegando de Sinner, Korda e Aliassime. Aí Alcaraz, que vai chegar em breve também. Só frisando, né, que assim, a mesma questão que a gente colocou do Hurkacz, que é incontestável, né, o título, por tudo que ele fez no torneio, por todas as pessoas que ele eliminou durante o torneio, a Barty também, né, venceu 2 campeãs de slam. E ainda venceu depois a Andreescu na final, que assim, a Andreescu é sempre perigosa. Tudo bem, né, tava lesionada, mas é a mesma coisa, né, assim, foi vencendo outras grandes campeãs, é o que o Diego falou, campeã de slam, venceu o campeão de slam. A fase pode estar boa, pode estar ruim, mas estava lá, foi lá jogar e ela venceu. E é a mesma coisa que o Hurkacz, né, uma semana incontestável, né, uma semana de merecimento, né, uma semana colhendo frutos de longa data. Talvez ela não seja tão badalada, porque assim, venceu só um slam, não é tão grande assim, né? Não chama muita atenção por nenhum golpe específico, pela técnica absurda, apurada, né? Não tem nada assim, né, de tão chamativo, digamos assim. Só que ela é completa, ela joga bem todos os momentos importantes, mentalmente ela é muito sólida, muito forte e tem muita variação, que é o que incomoda muito justamente as jogadoras que são perfeitinhas tecnicamente lá da base, mas que só sabe fazer aquilo, não faz mais nada de diferente. E no masculino, lógico, frisar a mesma coisa que o Diego comentou, né? Que o Sinner, principalmente, mais pela idade, né? De assim, com 19 anos já chegar na final, né? De ser tão impecável, né? Em termos de postura, de conduta, tecnicamente. Eu concordo com o que o Matheus também colocou anteriormente, né? Que ele sentiu a final, sentiu a pressão, né, um pouco toda essa cobrança, assim, esse holofote nele, justamente, né, de colocar ele como favorito logo na primeira final. Então, eu acho super normal também que ele, né, não tenha levado logo de cara nessa primeira final, tenha oscilado, né, no jogo, teve alguns bons momentos, mas outros bem fracos também, e principalmente o Korda. Esse sim me impressionou bastante, né? Eu tava comentando até com um amigo nosso aí do grupo, o José Luiz, que realmente, olha, ele jogou muito tênis e ele já vinha, né, jogando razoavelmente esse mesmo nível em alguns torneios anteriores, mas oscilando mais. Agora nesse aqui ele foi consistente. Ele perdeu jogando bem, né? E jogou bem muitos jogos consecutivos. Eu acho que esse é um tenista pra gente ficar de olho, assim, né? Putz, esse cara aí pode
pode incomodar. Ele pode nunca entrar como o favorito, mas sempre eliminar um cara grande, sempre chegar, né, na semifinal, na final. Ele me lembra muito o Thomas Berdych. Assim, chegou em final de Wimbledon, eliminava grandes jogadores em quartas de final, em semifinal. Eu acho que pode ser um tenista que incomode muita gente aí no futuro. Para completar da Sabalenka, realmente, eu concordo também com o que o Diego colocou. Ela ainda é nova, ela tem acho que 22 anos. Então, assim, eu ainda acho que ela também tem mais lenha para queimar. Assim, ainda tem algumas fichas aí pra gente apostar nela antes de decretar que ela é muito pipoqueira, né? Assim, pipoqueira mesmo, no nível, eu acho que é só a Svitolina. Diga-se de passagem, ela e o Monfils se merecem, inclusive, nisso, né? Olha, outro tenista que a gente pode citar positivamente é o nosso casaque Bublik, que perdeu pro Jannik Sinner. Ele até chegou na rede e falou que o Sinner não era humano. O Bublik fez uma excelente semana de tênis. E na WTA, só pra gente terminar antes de a gente falar da Louise Stephanie, a Ana Konjuh, eu citei no podcast passado, pra gente ficar de olho na Ana Konjuh, que ela voltou de 4 cirurgias no cotovelo, quase 2 anos parada, e ela voltou para o torneio de Miami e venceu a Siniakova, a Madison Keys e a Iga Swiatek, e acabou perdendo para a Sevastova. Ou seja, ela, mesmo nessa volta, com ranking baixo, muito tempo sem jogar, ela já acabou se destacando. Então, é uma jogadora que a gente tem que ficar de olho para os próximos meses, que ela vai acabar se destacando, pode acabar vencendo algum título de WTA, principalmente na temporada de grama. A gente vai falar das duplas, agora eu vou começar pela Luísa, porque eu vi aqui em São Paulo, que apresenta o Globo Esportes. São Paulo é o Andreoli, né? E aí você estava assistindo o Globo Esporte São Paulo enquanto eu almoçava, e no final ele falou da Luísa, do feito da Luísa de ter chegado na final do Masters 1000 lá de Miami. E você não via, você pensa um comentário na despedida do jornal. Fiquei feliz na hora, porque tá sendo falado da Luísa agora, Luísa Stephanie. A gente fala da Luísa Stephanie bem antes do começo do podcast. 1 a 2 anos eu vejo o Matheus falando da Luísa Stephanie e tal, que ela tá crescendo, que ela tá conseguindo, chegando ali no 50, no 40, no 30, e que ela vem jogando bastante, né? E a gente viu várias discussões sobre a Luísa durante o jogo e tal. Então eu fiquei feliz, mesmo com o resultado negativo. Eles enfrentaram uma dupla japonesa assim, muito difícil. A gente sente lá pelo segundo set, poderiam ter ganho o segundo set, tudo, acabaram tomando a virada. Mas que bom que a gente tem a Luísa aí, que a gente teve o André Sá na década passada junto com o Melo, conseguindo abrir as portas. Então, hoje a gente tem esse sucesso que a gente tem no tênis de duplas masculino, por causa dos caras lá atrás. A gente viu a Demoliné jogando, o Belucci estava jogando duplas recentemente. A gente tem alguns caras aí sempre jogando, sempre trazendo bons... O Bruno, lógico, a gente não pode esquecer, o Bruno é contemporâneo do Marcelo. Então a gente tem sempre esses caras aí jogando duplas, o Brasil conseguindo trazer bons resultados aí. Então a Luísa, a gente vê o tênis feminino no Brasil, ele não é tão falado assim, mas você vê hoje, nós temos uma top aí, Luísa Stephanie. Qualquer torneio que ela for jogar, ela terá condições de ganhar. A gente tem uma torcida grande pela Luísa agora. Olha, a expectativa que a gente tem sobre a Luísa hoje é muito pelos resultados. É porque o tênis feminino no Brasil, ele não tem a mesma atenção que o masculino. Ainda mais quando a gente for ressaltar de duplas. Mas a gente, na nossa história, a gente sempre teve excelentes duplistas. A gente tem a Maria Esther, só para ressaltar isso. A gente teve título nessa década da Beatriz Haddad Maia junto com a Paula Gonçalves, lá na Colômbia. E a gente tem uma Laura Pigossi nos ITFs com diversos títulos de duplas, e tem a Louise Stephanie. A Louise Stephanie, ela cresceu e evoluiu seu tênis na USTA. E lá, eles focam muito
e jogar tanto simples quanto duplas. E a Luísa Stephanie se desenvolveu baseada nisso. Desde o júnior, a Luísa Stephanie já tinha essa qualidade na rede, essa aproximação. E agora ela chegou muito longe com a Hayley Carter. Tem muita gente que critica a Hayley Carter, mas eu acho que foi importante para a Luísa ter uma dupla junto com a Carter, se estabilizar no circuito para chegar onde chegaram hoje. Elas perderam uma final contra a Aoyama e a Shibahara, uma dupla extremamente forte. As japonesas, elas têm muita qualidade, elas conseguem achar jogadas inacreditáveis. Elas não têm golpes tão fortes, mas elas têm golpes inteligentes. E acabaram sobressaindo nisso. A gente já viu recentemente a dificuldade que Carter e Stephanie têm de jogar contra Aoyama e Shibahara. Foi uma partida legal, vacilo no segundo set, mas valeu por mais uma grande semana delas. Venceram jogadores bastante difíceis e evolução do tênis feminino brasileiro. Isso é levado aos poucos. Eu começo a ver uma valorização maior do tênis feminino no país. A gente antes era muito voltado somente para o tênis masculino, até porque até ano passado a gente só tinha transmissão de ATP na TV fechada. A WTA não tinha transmissão. E eu vejo que está tendo um pouco mais de valorização do tênis feminino. Isso tem muito a ver com a Luísa Stephanie, tem muito a ver com a Beatriz Haddad Maia, também tem muito a ver com esse equilíbrio que a WTA tem, o nível de jogos que tem apresentando. E a Luísa Stephanie é um exemplo para as próximas meninas que estão chegando. Eu vejo uma safra feminina que está chegando nos próximos anos boa. Não são jogadores que eu espero que sejam tops, mas que são jogadoras boas mesmo para dar uma avançada. Dentro do juvenil a gente acompanha vários torneios ITFs. E eu sei que tem mais jogadoras no circuito que tem potencial para chegar no mesmo nível da Luísa no circuito de duplas. E o caso da Beatriz Haddad Maia, que tem qualidade para ser top 50 na WTA e só precisa só de ritmo para isso. E a Luísa é exemplo e está jogando muito bem tênis. Mas muito do que vocês comentaram, né? Que a Luísa tá trazendo uma visibilidade agora maior para o feminino em duplas, depois de anos gloriosos aí do masculino em duplas, mas que talvez, né, brasileiros aí que fomentaram isso, né? Que deixaram aí um legado, um caminho, principalmente Melo e Soares, Demoliner também, né? Mas trazendo, né, o tênis de duplas à tona, né, evidenciando, né, talvez uma capacidade, uma habilidade, aí, um talento da escola brasileira nessa área. E a Luísa, ela vem muito forte, porque ela é muito, muito, muito boa tenista de dupla. Ela tem muita qualidade no que precisa, né, para ser boa jogadora de duplas, boa devolução, bom voleio, boas aproximações, muito ágil, muito rápida, né? Então ela tem tudo para ser uma grande tenista duplista. Acho que a gente pode sim, né, apostar fichas e ter boas expectativas nela. Vale muito a pena a gente apoiar e se esforçar para acompanhar e valorizar, porque realmente, né, ela está fazendo por onde e tem um ótimo caminho aí pela frente. Inclusive a Bia, né, como o Matheus comentou, a Bia Haddad Maia, ela foi campeã nessa semana aí no ITF também lá de Vila Maria, na Argentina. Só parabenizando e ressaltando também o bom trabalho dela, né? Ela sempre vem evoluindo bastante. É uma tenista que infelizmente sofre muito com as lesões. Sem as lesões e com uma boa sequência e até esse ritmo que o Matheus veio comentando, acho que ela é uma tenista que realmente pode incomodar mais, né? Pode chegar um pouco mais longe, pode estar sempre presente aí, né, das oitavas para frente de WTA 1000, de torneios fortes, né? Pode chegar num slam ali, fazer bons jogos, eliminar alguma tenista grande, de renome. Então, assim, acho que ela tem tudo também para voltar para o circuito com mais força ainda.
do que ela já teve. Com certeza, o problema da Bia são as lesões. Tênis para ser top 70, top 50 até, ela tem. A bola dela é pesada e tudo. Então, torcer para a Bia nesses torneios menores conseguir retornar o jogo dela, jogar bastante, para ela ir para os torneios maiores e conseguir bons resultados. A Bia conseguiu, acho que em 2019, jogar melhor, jogar mais. E aí teve a questão do doping, a questão das lesões, ela ficou um pouco para trás. Então a gente tem que torcer para ela, além de ganhar, que é importante sempre ganhar também, jogar, ter ritmo de jogo, entrar de novo no circuito. Porque ela ainda é jovem, né? A gente vê falar da Bia aí desde 2012, quando ela era juvenil e chegou nas finais de Roland Garros. Então ela ainda é jovem, né? Tem 24, 25 anos. Ela pode ainda trazer bons resultados para a carreira dela. A Bia que em Vila Maria, em Buenos Aires, venceu a cabeça de chave número 1 e número 2, que foi a Verônica Cepeda-Roig e a Francesca Jones na final. Partida que ela jogou muito tênis, foi uma ótima partida. Foi uma partida que eu te dizia que foi nível top 100 da WTA, as duas, tanto para a Francesca quanto com a Bia. E a Francesca se enrolou um pouquinho no terceiro set, porque ela teve um desequilíbrio mental ali, chegou a discutir com a Beatriz e acabou vacilando, mas foi uma partida excelente. Mais uma boa semana da Bia e quem sabe em breve de volta ao top 100, ela que está voltando ao top 300 agora. Gente, vamos para polêmica, sim. Quem viu as redes sociais, o torneio em si, a gente teve muitas opiniões aí divergentes sobre a transmissão da ESPN. E a gente colocou lá no nosso Twitter, eu vou pegar aqui para ler para vocês. A gente colocou lá no nosso Twitter a pergunta: o que vocês acharam da transmissão da ESPN, da cobertura da ESPN no primeiro torneio Masters 1000 que a ESPN transmitiu. A ESPN transmitiu os dois, ou deixou de transmitir também, né? Vou falar o seguinte: eu gosto muito da transmissão da ESPN nos grandes slams, né? Na minha opinião. Prefiro, sempre que eu acompanho o US Open, por exemplo, eu prefiro acompanhar na ESPN, porque ela dá mais... Tem programa específico, que é o Pelas Quadras, tem mais, assim, empenho em cobrir o tênis, né? Gosto bastante da transmissão da ESPN. Então eu esperava que o nível da transmissão dos Masters 1000 fosse ali similar. Não foi, deixou a desejar. Teve jogos importantes que não foi transmitido, teve jogos que foram colocados pela app, teve programação na ESPN que poderia ter colocado o jogo de tênis, que era um evento ao vivo. Eles alegaram dificuldade logística por causa da pandemia. O Nardini até conversou com o Vinícius lá, que a gente colocou, né? O Vinícius faz parte lá do nosso grupo, justificando a questão de logística, a questão de estrutura. Teve no final de semana mais horas. Para mim, o fato que deixou a desejar foi não ter transmitido a final de duplas, a final da Luísa, porque é brasileira. Não sei se isso vai acontecer nos próximos torneios. Então, eu vou, de 0 a 10, eu daria uma nota 5, assim, para a cobertura da ESPN nesse primeiro torneio, mas com um voto de confiança, que eles melhorem para os próximos torneios, né? Vem aí a gira do Saibro, que eles melhorem, que eles mostrem ali o que eles fazem a diferença no US Open, que é uma transmissão compartilhada com o Sport TV, que eles mostrem ali a mesma competência que eles têm dando atenção pro tênis. No geral, eu achei boa, assim, razoável. O grande problema, na minha opinião, é bem em cima do que você acabou de falar, que eles acabaram não priorizando o tênis, um torneio que é tão específico, só rola naquela semana ali, naquele horário, naquele lugar, naquele piso, né? É uma modalidade que tem tanta interferência, né? De questões muito específicas, que eu acho muito desagradável, né? Abrir mão de passar, né? De transmitir um torneio que é tão disputado, tão difícil, né? De adquirir os direitos e tudo mais, para passar VT, para passar outros esportes que já passam constantemente, entende? Não que é um desrespeito ao tênis, mas é uma falta de carinho, entende? Não, uma falta de zelo
pô, agora que a gente tem os direitos, né, vamos fazer o negócio ser da hora, vamos fazer a transmissão ser incrível, né, que as pessoas valorizem e gostem, né, vamos encantar as pessoas pelo tênis. Não, eles foram lá e fizeram meio feijão com arroz e, lógico, quem é fã de tênis mesmo não conseguiu curtir muito, mas entra justamente nesse mérito, né, de que é a primeira, né? Primeira transmissão deles aí de Master 1000, de WTA 1000, acho que tem muita coisa para evoluir, para aprender. Tem sim a questão da pandemia que a gente tem que dar uma relevada, compreender a situação. Eu acho que particularmente, né, a dupla Nardini com o Game comentando é muito boa. Né? Eu achei que eles têm uma sinergia, ele tem um contraponto, né, que o Game é mais serião, e é bem técnico, né, bem rebuscado. Ao mesmo tempo o Nardini é mais da brincadeira, mais falador. Então acho que eles encaixaram legal. Só teria que ver uma outra dupla, né, tão boa quanto, num nível semelhante, para narrar os outros períodos dos jogos, né, ou talvez dividir entre masculino e feminino, aí tanto faz. Mas acho que a outra dupla pode dar uma evoluída, assim. Eles podem encontrar ainda talvez outros profissionais aí que se encaixem melhor. Mas essa é uma dupla, por exemplo, que eu gostei, né? Acho que uma dupla que pode ser protagonista, assim, nos jogos mais importantes, nas rodadas importantes, e que pode sim levar a transmissão do tênis na TV à frente, assim, né? Para um caminho legal. Lógico, historicamente eu ainda acho a transmissão do Sport TV melhor, não a transmissão, a cobertura, né, em si, mas a transmissão, assim, a narração e os comentários, né? Ainda acho que é bem disparelho, assim, Se tiver o Eusébio narrando ao mesmo tempo que qualquer outro cara, a gente vai ver o Eusébio Rezende narrando. É complicado, assim, né? Na minha opinião, pelo menos, ele é o melhor de todos os tempos narrando tênis. Então é complicado competir. Mas, lógico, agora que o Sport TV não tem os direitos, a gente também não tem muitas opções. Dar crédito e continuar dando feedback, crítica construtiva para a ESPN melhorar. Só um parênteses antes do Matheus comentar. Um acerto deles foi trazer para os comentários, não sei se vai rolar nos outros torneios, o Felipe Priante, do Tênis Brasil, que é um cara que nas redes sociais e mostra que entende bastante do assunto. Trouxeram um bom profissional para comentar alguns jogos aí. Então, a gente espera bons profissionais, né? Como o Eloy falou aí. E o Priante foi um acerto da ESPN nos comentários aí dos jogos. Pode ir, Matheus. Eu ia comentar exatamente isso. Desde que eu comecei a acompanhar o circuito de tênis, eu acompanhava o Felipe Priante, que tem muita experiência nisso já. Então, fiquei bem contente por ele estar participando das transmissões da ESPN. No entanto, a gente ainda via um desentrosamento ainda na tarde. Eu acho que isso é uma coisa que eles podem melhorar ainda tem espaço para melhorar. Foi o primeiro torneio apenas dessa dobradinha ATP-WTA, né? Acho que pode melhorar ainda um pouquinho. Eu tenho algumas críticas, mas também tem um elogio. Elogio porque eles passaram o torneio feminino antes do que era planejado. Desde o começo, antes de começar o torneio, a gente ouviu falando, né? Não, acho que a gente vai transmitir o WTA 1000 de Miami só a partir das quartas de finais. O que não aconteceu, transmitiu já a partir da primeira rodada já. O que foi um grande acerto. Principalmente pela diferença de nível dos torneios feminino e masculino. A gente viu que o torneio feminino foi muito mais equilibrado e com mais jogadoras tops neles. Teve poucas desistências. As críticas foi porque faltou um pouquinho de amor ao tênis para que conseguisse transmitir partidas que eram importantíssimas e que chamaram bastante atenção. Como a final da Louise Stephanie. Só que não foi somente a final da Louise Stephanie, foi a semifinal da Louise Stephanie também. Não passou o jogo da Louise, que um jogador que estava se destacando. A ESPN não transmitiu Bianca Andreescu contra Garbiñe Muguruza, que foi um dos grandes jogos do torneio. E em alguns momentos estava terminando a transmissão antes do último jogo da quadra
da quadra central para transmitir outra coisa. E eu acho que falta um pouquinho ainda de mergulhar no mundo do tênis. Eu sei que tá tendo dificuldades técnicas e acho normal isso, mas eu acho que precisa um pouquinho mais de vontade para fazer as coisas funcionarem, porque eu sei que se fosse futebol ou se fosse um torneio universitário, acho que eles dariam um jeito de arrumar alguém. Mas, de certa forma, eu gostei da transmissão com o Nardini e com o André Game. Eu acho o André Game muito inteligente, um cara que conhece muito bem do circuito. É claro que não dá para comparar com a transmissão do Eusébio Rezende junto com o Narco Rodrigues. Eu acho que é um pouco superior, acho que porque o Eusébio ele é top de linha em narração de tênis, e o Narco é um cara que é espetacular, muito inteligente. Mas Nardini e Game foi muito bem, e o Priante também fez uma grande semana. Só isso de críticas e elogios, e a gente sempre espera uma evolução na transmissão e na valorização do tênis. E deixando como ponto positivo foi a valorização do tênis feminino, e que eu achei muito importante. Vou mostrar aqui para vocês, gente. A gente sempre cita as nossas redes sociais no começo. A gente deixou a pergunta lá. O que o pessoal achou? Algumas pessoas responderam. A gente vai passar aqui para vocês verem. É um tema que divide de opiniões, né? Por isso que eu coloquei aí regular. E os três é conciso que a gente espera uma melhora, um carinho, né? A ESPN, a gente sabe que os slams são bem tratados. Lá o Pelas Quadras é um programa que eu sempre acompanho. Eu gosto de ver tênis na TV, conteúdo diferente de tênis na TV, né? O Sport TV antes tinha um programa também, mas que era o primeiro serviço na época do Guga, só que tiraram, né? Seria importante voltar também. Quanto mais gente falando de tênis, mais fãs vamos ter de tênis, é óbvio. O Credimar Lages fica em Santa Catarina, né? Eu achei muito confusa. Sei que os narradores que não tem nada a ver com as escolhas da empresa acabaram até chateados com a situação. Acho que, na verdade, é o costume. Sport TV dava show de transmissão e era extremamente organizado. A Lucimara Reis, não. Eu não consigo me conformar com uma rede com 4 ou 5 canais, passa apenas 4 jogos por dia e não passa na TV uma final com uma brasileira. A gente falou. A Tina Matos, não, além do delay de 1 ponto nos jogos transmitidos pela TV, o do aplicativo chegava a 2, 3 pontos. Não curto assistir sabendo o resultado antes, além da grade ser muito ruim. Eu não gostei, preferi o Sport TV, mas é o que temos agora, né? Fazer o quê? Alessandro Dogma, pavorosa, deixaram de mostrar vários jogos ao vivo para transmitir reprises da NBA, sempre com a desculpa de que se pode ver pelo aplicativo. É ridículo ver tênis em tela pequena, e apesar dos ótimos comentaristas, Priante e Game, que a gente falou, os narradores reservas desconhecem o esporte. A Lusta falou que gostou, principalmente por transmitir os jogos da WTA. O Matheus falou aí que acabaram transmitindo um pouco antes. Aí a Lusta e o Alessandro, numa discussão assim muito legal, um divergindo do outro, mas sempre com respeito, falaram, e no fim, acho que ambos, assim, o pessoal espera que a ESPN trate mais com carinho os próximos torneios, né? Trate como eles tratam alguns outros esportes, com programas, a gente quer ver o tênis em si ali, o jogo, mas é legal ver o pós-jogo, o entorno do jogo, ter gente de qualidade, como o André Guin e o Felipe Priante discutindo ali as expectativas, as perspectivas, o que aconteceu, igual a gente está falando aqui com vocês. Então, fica aí para a ESPN um aprendizado, porque qualidade e material eles têm para evoluir. Afinal, tem ESPN, ESPN Brasil, ESPN 2, ESPN Extra, tem um aplicativo, tem os canais Fox da Disney, não sei como funciona o contrato, mas são do grupo da Disney, ESPN Fox. Então, eles têm meios de melhorar, né? Então a gente espera isso para os próximos torneios aí, e o que a gente vai falar. Gente, o que vocês esperam dos torneios que vem por aí, da gira de Saibro? A tela vai ficar mais lenta a partir de agora, né? Muito spin, muito jogo lento, muita correria. Eu só tenho uma palavra para definir o que vai acontecer e o Eloy vai concordar: Rafael Nadal. Quem dera, eu gostaria de concordar, mas eu não sei, né? Pelo que a gente vem, né, assistindo e acompanhando do Nadal ultimamente, assim.
Olha, o médico dele falou essa semana, o Eloy, o médico dele falou essa semana que ele vai entrar tinindo na gira de Saibro. Então... Eu acho assim, chutando. Pô, vai ganhar Roland Garros, vai ganhar Barcelona e vai ganhar um dos 3 Masters 1000. Só acho que não vai ser Madrid, porque Madrid é um Saibro mais rápido. Parece uma quadra rápida, né? Mas Monte Carlo, Roma, principalmente Monte Carlo, e o Thiem não tá. O Thiem, que seria o principal adversário dele, a gente não vê aí. Tá mal fisicamente. E o Djokovic tá quieto, né? Só se o pai do Djokovic falar. Então, vamos ver aí. Eu acho que o Nadal vai querer chegar nos 21, vai querer. Por mais que ele fale que não, ele quer, né? Porque vai ser falado, o tenista que mais tem grande slam por algum momento vai ser o Rafael Nadal, né? Ninguém vai colocar ele como número 2 eternamente ali. Então acho que a minha expectativa é ele. No feminino, eu espero, eu gostei de alguns momentos da Muguruza, espero que a Muguruza volte. Quero ver a Barty no Saibro de novo, acho que o jogo dela casa bem com o piso. Vamos ver como vai ser a Naomi Osaka jogando numa quadra totalmente diferente do estilo de jogo dela. Complicado. Vamos ver a Swiatek como vai ser agora, como campeã de Grand Slam. Bem, o feminino é uma incógnita, a gente pode dar tênis que a gente não falou, pode dar Sabalenka mesmo, que é o que a gente vai torcer, eu e o Eloy, né? Com certeza, torcida por ela. Até porque a tênis que eu torci antes da Sabalenka, a Kvitova, já tá indo pro final da carreira. Então, eu vou torcer, logicamente, sempre, mas tá sempre se aproximando para aquela questão. É igual o Federer em Wimbledon. Você sempre tenta, mas ao mesmo tempo você sempre teme que seja o último, né? Que seja a última vez que vai bem, né? Ou a última vez. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o Matheus tá de prova, a gente tava comentando na época, o Nadal e o Djokovic, o Nadal tava varrendo o Djokovic, foi 6-0, 6-2, né? Aí teve um momento no terceiro set, até ri do comentário, o Nadal quebrou o Djokovic, fez 3-2, o Djokovic devolveu a quebra. O Eloy, segundo lá os comentários, ele começou a ficar nervoso já. A gente falou, não, mas ele tava nervoso, assim, a gente não. Daqui a pouco ele vai ver, daqui a pouco ele vai quebrar de novo e vai ganhar. Foi o que aconteceu, fechou em 7-5. Foi uma leve descuidada ali no que foi aquela surra, né? Foi aquele jogo ali, mas... É nesse sentido, assim, antigamente isso não aconteceria. Então tá acontecendo um pouco mais, né? Assim, um ano atrás não aconteceria dele levar uma virada por Tsitsipas ganhando de 2-0. Mas acho que o Saibro, então, assim, o risco de acontecer isso é quase zero. É bem menor. No Saibro ele é dominante, ele já, né? Se o Nadal abrir 2-0 no Saibro, ninguém pega. Só o Djokovic, talvez. Assim, né? Mas eu acho que ninguém. Pra Roland Garros ele é favorito. Ele é favorito para todos os torneios do Saibro, na verdade, mas depende de como ele vai estar. A gente não sabe como ele vai estar. Então não tem muito como avaliar, né? Espero que realmente seja verdade, que ele venha física e mentalmente bem, né? Tanto confiante, seguro, bem, jogando bem e com o físico 100% em dia. Agora, tem vários outros tenistas aí que podem surpreender no Saibro, o próprio Sinner. O Tsitsipas costuma ir bem nos torneios do Saibro, principalmente Barcelona, Roland Garros, né? Então o Zverev pode ir bem, costuma ir bem em Madrid. Então assim, alguns tenistas aí podem sim surpreender, mas claro, o Nadal é favorito para todos os torneios do Saibro até ele aposentar. A expectativa pro Saibro é sempre que o Rafael Nadal ganhe algum torneio. O restante vai depender da vontade dele. É porque a gente vê uma distância muito grande no Nadal para o segundo melhor jogador no Saibro, que é o Djokovic, para o terceiro jogador. Então, se Nadal e Djokovic fizerem o que sabe na temporada de Saibro, não tem para ninguém. Principalmente nos torneios grandes, né? Nos torneios pequenos a gente vai esperar um pouquinho sobre esses italianos aí, Sinner, Berrettini, o Musetti, o Travaglia também, os italianos que estão indo muito bem no Saibro, que a gente precisa ter um pouquinho de atenção dessa temporada. E a volta de Roger Federer em Madrid. O Federer que é top 5 em vitórias no Saibro. Então, basicamente essas minhas expectativas pro Saibro.
A gente está chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que está ouvindo, tá? Lembre-se das nossas redes sociais. A gente foi bem ativo no torneio aí do Masters 1000. O Twitter, @tênispodcast, o nosso Instagram Mundo do Tênis Podcast. Queria indicar para vocês um canal, um cara que conversei com ele lá no Twitter, um canal bom que eu acessei, que dá dicas de tênis assim, de uma forma bem diferente, que é o canal Quinto Set no YouTube. Confira lá, gente, muito legal. Tá começando agora um projeto, né? Muito legal, Quinto Set, tá bom? Queria agradecer a Ariane Ferreira, que divulgou a gente no Twitter, sempre uma parceira aí nossa. Queria agradecer o pessoal do Twitter que interagiu bastante conosco nessa semana aí no torneio de Miami. E queria dizer para vocês que o nosso próximo episódio, o episódio número 3, é especial, porque dia 12 o Fernando Meligeni, tenista notável do Brasil, vai fazer 50 anos e a gente vai fazer um episódio falando da carreira dele. Vai sair semana que vem esse episódio falando da carreira do Fininho. Rublev só joga ATP 500, pipoqueiro de torneio grande por enquanto. Sabalenka, futura campeã de slam. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até o próximo episódio. Eu só queria dizer uma coisa, amigo. O pai matou quase tudo do último episódio, hein? Andresco longe, Kunyu jogando bem, Sabalenka caindo antes das semifinais. Então é só isso que eu tenho pra dizer, meu amigo. Pai Matheus. Olha, gente, ó, o Matheus tem, falar uma coisa pra vocês antes de encerrar. Poucas pessoas que eu vejo tênis desde 99, 2000. Pouca gente no Brasil, o cara que é estudado, entende tanto de WTA como o Matheus. Pouca gente, guardem isso. Matheus Silva, comentarista de WTA. Guardem isso. Tá bom? Achei bonito. E o Matheus concorda. Eu sei que o Matheus concorda comigo. Pior que eu vejo o cara assim, grandão, que dá umas rateadas. O Rublev realmente é pipoqueiro. Falo mesmo. Calma, ele é jovem. Gente, com esse bom humor a gente vai encerrar esse 12º episódio. A gente volta semana que vem então com o episódio do Fernando Meligeni, tá bom? Tchau, obrigado.